Estamos de volta com o bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético treinou ontem na cidade do Galo, se preparando para enfrentar o Botafogo domingo no Rio. E o Meia Natan está perto de disputar seu segundo jogo como titular. Aí, gente, o Natan, então, parece que vai jogar de novo. O que você acha do Natan, Jota? Bom, ele até está me surpreendendo. Ele, eu digo o Thiago Largue, né? Porque eu imaginei que era ou o Natan ou o Casares. E, na verdade, treinaram os dois. Isso, né? os dois. Com o Luan indo para o banco. Tem uma coisa que é lógica, né? Que é a entrada do Galdesani no lugar do Elias, que está suspenso. Isso aí eu não tinha nenhuma dúvida, não tinha por que ser outro jogador. Agora, a gente até falou isso aqui na terça-feira, né? Pela função de meia, né? Os dois vão jogar juntos. É mais uma tentativa do Thiago Largue de montar um time ou de, pelo menos, ter opções que ele possa usar durante a partida. Ainda não dá para a gente falar assim, o Natan é um jogador X. Não dá ainda. Tem muito pouco tempo e entrando numa fase que o Atlético precisava de vencer, como foi domingo contra o Santos, entrou no jogo contra o Inter também, um jogo atípico, enfim. Mas eu sou a favor de dar mais tempo para os jogadores para a gente conseguir aí sim ter uma posição. Ainda é cedo, ele tem qualidade, mas ainda não mostrou tudo que ele pode mostrar, na minha opinião. Eu gosto dessa formação que o Thiago Largue treinou, trabalhou ontem. É claro que com o Elias jogando na vaga do Galdesani, mas como não vai poder, vai o Galdesani, acho que é a substituição natural. Sim. Mas com Natan, Casares e Xará. Porque o Natan, na Europa, ele jogava pelo lado do campo. Ele chega para o Atlético, Largue, em entrevistas, fala que pretende utilizá-lo como armador, como camisa 10. Só que o Casares não teve sucesso na negociação, então ele retorna. Então ele tem dois jogadores que fazem essa função. O Casares, jogando do lado de campo, rende menos do que no meio, como o armador. Eu acho que dá para utilizar os dois. No segundo tempo contra o Santos, o início do segundo tempo foi assim, com o Natan pela esquerda, o Xará na direita e o Casares centralizado. Acho que o Largue está imaginando se você ter dois armadores para trocarem de posição, algo que o Mano Menezes faz no Cruzeiro com o Thiago Neves e Robinho. Isso. Ele tem o Thiago Neves e o Robinho de um lado e o Arrascaeta, que é um jogador que mais do drible, da passagem, como gosta de dizer o Roger, da vitória pessoal, né? Que o pessoal gosta de usar isso hoje. O Atlético vai ter o Xará na velocidade na direita e esses dois armadores caindo mais pelo lado esquerdo. E a questão do Luan... Fisicamente, o Luan quer jogar na posição dele, aberto pela direita. Então, Luan, você vai ser jogador de segundo tempo, porque fisicamente você não aguenta 90 minutos, vai ficar para o banco. Se quiser jogar só nessa posição, hoje o Luan é um reserva e vai estar para o Atlético como o Raniel está para o Cruzeiro. Aquele jogador que o Largue vai olhar para o banco e falar, esse cara pode entrar e mudar o jogo. Mas 90 minutos naquela posição, o Luan não tem condição. Eu acho o Luan um jogador importantíssimo para o Atlético, não só pela identificação que ele tem, mas pelo estilo de jogo. De fato, ele muda o cenário da partida quando ele entra no segundo tempo. Ele tem que só colocar a cabeça no lugar, Luan. Ele fala muito, às vezes ele dá uma possibilidade de interpretação diferente daquilo que ele de fato quer dizer, ou então ele fala mesmo rasgado e não se importa com o que vai acontecer depois da declaração. Futebol, ele é muito espontâneo, ele fala sim, mesmo. Eu não estou falando que ele não tem que dizer as coisas, ele tem que falar o que ele pensa, tem que ser autêntico, o jogador pode ser da forma que quiser, mas ele também tem que respeitar as decisões do treinador. Sem dúvida. Não pode bater de frente com o treinador. Se você fala uma vez, legal, mas se você sempre repete, vai soar como reclamação. E fica chato. Até gestual, né? Mesmo quando ele não fala, todo mundo já fica ligado ali se ele fez algum gesto para tentar adivinhar o que ele está pensando, o que ele achou. Talvez não tenha tanto impacto negativo, porque ele tem uma ligação com o torcedor, que é uma ligação forte. E uma O imagem torcedor consolidada, gosta né? dele, né? Está aqui há muito tempo, já conquistou títulos importantes pelo Atlético. Mas não é por isso que ele tem a liberdade de contradizer, às vezes, o treinador ou bater de frente com o treinador. Tem que jogar futebol. Agora, o Casares está ganhando mais uma oportunidade, né? E uma oportunidade que tem que ser muito aproveitada, porque agora Casares, tem gente disputando aí com ele. O histórico do Casares entra muito bem, vira titular. Aí vai mal, vira reserva. Entra muito bem, vira titular de novo. Aí apelidado vai mal, como vagalume, né? É o jogador do acende e apaga. É isso aí. Então... Ele acendeu no último jogo, porque o torcedor não quer que ele apague no próximo. Agora, tem uma vantagem pro Galo como equipe, é a utilização do Xará pela direita. Isso é um ganho. Né? E quem ganha é o Ricardo Oliveira, tendo dois armadores no meio. Sem dúvida. Vamos saber como que vai ser esse funcionamento, né? Ainda é um novo teste, que, como eu falei, pode ser utilizado
igual parece que vai acontecer domingo contra o Botafogo desde o início, ou durante o jogo. Mas o Ceará, que ele joga nas duas, ele já deixou isso muito claro, mas rende melhor pela direita. Foi assim que ele se destacou nos primeiros jogos pelo Galo. Foi para a esquerda, manteve uma qualidade, vamos dizer assim, mas era uma questão de encaixe também com o Luan no time, mas eu acho que ganha também. O Ceará, desde o início pela direita, tem um baita ganho para o Atlético. E quanto menos o Ricardo Oliveira sair daquele último terço do campo, que é a expressão bastante utilizada hoje em dia, melhor para o Atlético. Se a bola chega até o Ricardo Oliveira, na conclusão ele é muito bom. Ele tem qualidade, né? Se a bola chega redonda para ele... Ele coloca para dentro. O problema é que estava chegando quadrada ou nem chegando estava. Agora, Ana, o Atlético precisa vencer fora de casa, né? Fora de casa que eu digo, fora de Belo Horizonte. Uma vitória no turno fora de Belo Horizonte. A outra foi contra o América, como o Atlético era o visitante. Não dá, né? Um clube que quer vaga na Libertadores, não dá para fazer um turno inteiro, 19 rodadas, com uma vitória longe de casa. Não dá. Agora a gente vai ouvir daqui a pouquinho o lateral do Atlético, Emerson. Mas antes, eu tenho uma dica para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. E o lateral Emerson falou sobre sua sequência de jogos como titular. Vamos ouvir o que ele falou. Eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei fora, evoluí bastante também, melhorei muito minha cabeça e estou preparado para assumir e continuar dando o resultado esperado. Jogo após jogo, buscar uma evolução. E isso acho que é o que mais importa. Continuar trabalhando firme para que eu consiga prolongar essa sequência e me afirmar como titular. Jota, você vê o Emerson aí agora fazendo bons jogos, fazendo um bom papel. Você acha que agora ele vai ficar definitivamente na lateral direita do Atlético? Bom, eu gosto do futebol dele. Não custa lembrar que ele começou a sua trajetória no Galo no Clássico do Cruzeiro. Entrou numa roubada danada, com aquela fase do time ainda... assim, num processo de montagem, foi bem, ficou com uma imagem do jogo contra o Flamengo, que eu acho que não foi culpa só dele, o gol que o Atlético tomou na Independência, e qualquer jogador precisa de ritmo. Você percebeu como nos últimos dias pararam de falar um pouquinho do Maidana, por exemplo? Porque ele precisou de uma quantidade mínima de jogos para pelo menos, pode até concluir que o jogador não serve a posição, não tem como, é reserva, entrar de vez em quando, mas o jogador precisa de ter um período de adaptação, entender ali os colegas, e ainda mais falando em relação a um time que muda constantemente. Ele sempre teve um zagueiro diferente jogando perto dele, o meio de campo muda constantemente, então nada melhor do que dar tempo para o Emerson. É um jogador com muito potencial, jogador da seleção sub-20, tem muito a entregar para o Atlético. E para a gente concluir que ele vai ser o dono titular, o dono absoluto, vai ser o titular da posição, só jogando, só o ritmo de jogo vai permitir que a gente consiga bater esse martelo. O exemplo do que o Fred falou da sequência de jogos que o jogador tem que ter, não só o Emerson, acho que todos, contra o Inter, que foi o primeiro jogo dele, né, como titular, ele não foi bem. Não foi bem. Muita gente tentou forçar, botar na cabeça do torcedor que ele foi bem, mas ele não foi. Tímido, preso, não apareceu para o jogo. Já contra o Santos, era outro jogador. Parecia que ele tinha tirado um peso das costas, estava mais solto, participando mais do jogo. Exatamente. Isso é a sequência. Bem lembrado a respeito do Maidana. É outro jogador que não tinha tido uma sequência, muito por culpa dele também, né? Sim. Com a história do remédio lá que ele tomou sem avisar e teve que ficar um bom tempo fora por conta disso. Mas é bom zagueiro. O Alexandre Galo, ontem na 98, até falou que a Roma da Itália... tinha feito uma sondagem pelo Maidana e que ainda existem outros clubes da Europa em cima do jogador. Pode ser que o Atlético perca o Maidana ainda nessa temporada. Aliás, o Atlético, o time está vivendo uma situação muito complicada financeiramente. Eles utilizaram até a palavra caótica, a situação do Atlético financeiro. Então, precisa vender. O Atlético está suando sangue para pagar as contas, estão em dia. Mas aí você imagina, você sai o Maidana, menos um zagueiro, uma posição que precisa. Mas aí a gente liga uma coisa a outra, né?
a possibilidade da saída do Maidana. O Thiago Largue falou que não precisava mais de zagueiro, de repente vem o Martim, o uruguai, que é outro jogador jovem. Pode ser que o Atlético já esteja pensando lá na frente, com o Juan, com o Martim, enfim. Uma coisa vai ligando a outra, mas eu acho que o que o Fred falou é fundamental. Os caras precisam de sequência. Sim, A gente não pode ficar avaliando o jogador por causa de... Por meia hora de jogo que ele entra daqui hoje, e dali a 30 dias ele volta a jogar mais 15 minutos. Não dá. Agora, Guilherme, entrando nesse assunto aí de zagueiro, o que muita gente está perguntando aqui, inclusive participando com a gente, é o seguinte. O Thiago Largue falou que precisava de um zagueiro experiente para chegar pronto e jogar. O que aconteceu? Trouxeram um zagueiro do Uruguai de 20 anos de idade. Não está contraditória essa história, não? Mas isso aí, a gente já comentou bastante aqui, essa questão do Thiago Largue, a mudança de discurso, né? Obviamente houve uma conversa entre a comissão técnica e a diretoria, o Atlético não conseguiu enxergar um jogador, esse zagueiro pronto para trazer, alguns nomes aí foram ventilados, o Dória, o Dante. O Alexandre Galo explicou exatamente essa pergunta da Ana aí, por que o Largue pediu um jogador experiente, o Atlético de repente traz um garoto. Eles tiveram uma reunião depois da entrevista do Largue, quando ele pediu um jogador mais pronto, mais experiente, e chegaram à conclusão que, como o Atlético só está disputando o Brasileiro e vai ter mais espaço entre uma data e outra, esse jogador experiente é o Leonardo Silva. O Leonardo Silva não vai ter sequência de jogos que vai impedi-lo de jogar um ou outro. Vai ter o tempo, o prazo de descanso. O Atlético acredita que vai contar com o Leonardo Silva até o final do ano. Então, para 2018, o zagueiro experiente seria o Leonardo Silva e os outros os jovens. O Galo falou que já para o ano que vem, quando o Atlético vai ter as outras competições, regional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, pode ter uma Sul-Americana ou uma Libertadores, aí é outra história, talvez o Atlético vá ao mercado para contratar esse zagueiro experiente, mas que para esse ano eles entendem que pela tranquilidade do calendário, o Leonardo Silva é esse cara. Bom, agora eu tenho mais uma dica para você, agora que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Gente, deixa eu mandar rapidinho aqui alguns abraços, como eu estou apresentando hoje, não dá tempo de eu ler todos os comentários, perguntas, enfim, vou mandar alguns abraços, são muitos aqui, para Renato Lopes, Zinite Oirã, está sempre participando com a gente, para o nosso grande Alencar Moreira, que nos acompanha sempre, Maurício Moreira Santos, César Sampaio, Reginaldo, e tem muita gente aí, eu vou tentar mandar no último bloco, e agora vamos para mais um intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro, não saia daí.